montanhas se desgastam. Pelo efeito da erosão, gargantas tornam-se mais profundas e mais largas. Oceanos avançam ou recuam. Continentes se movem. Algumas vezes, as mudanças são tão lentas que só se tornam significativas após milhões de anos. E às vezes, tão rápidas a ponto de tornarem uma paisagem irreconhecível em muito pouco tempo. Rápida ou lentamente, a superfície da Terra está sempre mudando. O relevo terrestre está sujeito à ação de agentes externos e internos. A energia solar é um importante agente externo de transformação. Absorvida pela superfície e pela atmosfera, contribui para as variações climáticas e a formação de ventos, ondas e correntes marítimas, agentes modificadores do relevo. A erosão resulta quase sempre do trabalho de agentes externos, ao passo que os agentes internos tendem a acentuar as formas do relevo. Eles decorrem das altíssimas temperaturas da desintegração radioativa. Elas irradiam pela camada pastosa de rochas do manto, atingindo a fina crosta terrestre. Hoje, os cientistas acreditam ser a crosta formada de enormes placas. Segundo uma das teorias do tectonismo, essas placas estão continuamente se movendo, de 2 a 10 centímetros por ano. Esses movimentos criam, com o decorrer do tempo, grandes mudanças na paisagem. Há cerca de 50 milhões de anos, ergueu-se o Himalaia, quando a placa da Índia pressionou a Ásia. A enorme pressão dos movimentos das placas continentais consegue dobrar camadas de rochas. É uma ação muito lenta, estendendo-se por milhões de anos. Os geólogos denominam uma dobra voltada para cima um anticlinal e uma dobra voltada para baixo sinclinal. Por vezes, as grandes forças interiores que produzem anticlinais e sinclinais rompem as camadas rochosas formando falhas. As falhas podem ter poucos metros como esta, ou centenas de quilômetros, como esta outra no sul dos Estados Unidos. Uma imensa rachadura na superfície assinala a delimitação de duas grandes placas da crosta. Um corte transversal mostra que numa falha, dois planos de rochas se acham prensados um contra o outro. Quando a pressão na base da crosta aumenta, ocorre uma repentina liberação de energia e os planos rochosos deslocam-se em todas as direções. Vibrações tremendas, chamadas ondas sísmicas, se propagam e ocasionam terremotos. Ao longo dessa falha e de outras na mesma região sismicamente ativa, ocorrem todos os anos milhares de tremores. As ondas sísmicas variam em tipo e intensidade. Ondas primárias de pequena intensidade movem-se em linha reta como uma mola que se expande ou se contrai. Ondas secundárias ou de cisalhamento de maior intensidade têm um movimento lateral. Quando as ondas são fracas, podem nem mesmo ser percebidas, mas se forem intensas... e serão registradas pelos sismógrafos, que também indicarão o local de onde elas provêm e o local onde mais afetarão. Terremotos parecem corresponder a movimentos ao longo das bordas das placas. A pressão e a força na base da crosta
além de causarem terremotos ou erguer cadeias de montanhas, podem provocar a movimentação do magma. O magma é rocha em fusão no manto terrestre. Por vezes, a pressão é tanta que o magma sobe, introduzindo-se na crosta. Quando esfria e se solidifica, temos intrusões ígneas, dentre as quais o domo é um exemplo. Um tipo raro de intrusão ígnea é a famosa Torre do Diabo, no oeste dos Estados Unidos, com perto de 270 metros de altura. O magma também pode constituir um dique, quando ao subir preenche uma fenda que se abre numa rocha menos resistente. Ao esfriar-se, temos em geral um tipo de rocha ígnea magmática muito diferente das outras ao redor. Se uma quantidade colossal de magma invadir a crosta, forma-se um batólito. Muitos deles constituem o interior de certas cadeias montanhosas. Um vulcão em erupção é o modo mais impressionante que o magma incandescente encontra para atingir a superfície. Milhões e milhões de toneladas de lavas são derramadas. E em poucas horas, a paisagem circundante é transformada. Na erupção vulcânica, a pressão interior da Terra rompe a crosta, abrindo uma fenda pela qual o magma penetra. Acompanhado às vezes de gases, cinzas vulcânicas e vapor superaquecido, ele é pressionado para cima e é expelido pela cratera em forma de lava. Existem na Terra aproximadamente 500 vulcões ativos. Um deles é o Vesúvio, na Itália. No Japão, a última grande erupção do Monte Fuji ocorreu em 1707. O Popocatépetl, no México, está adormecido desde 1702. A costa oeste do continente americano está às bordas de uma placa tectônica. Por isso, essa região ao longo do Pacífico é sujeita a erupções vulcânicas frequentes no Chile e América Central. Na Colômbia, em 1985, o vulcão Nevado del Ruiz entrou em erupção, destruindo uma vasta região. Em 1980, na América do Norte, a violenta explosão do Monte Santa Helena foi um espetáculo de destruição. Correntes de lava e nuvens de cinza vulcânica elevaram-se a 20 mil metros na atmosfera. Em poucos dias, a cinza tinha se espalhado por todo o planeta. A devastação cobriu uma área de 770 quilômetros quadrados. O topo da montanha foi quase totalmente destruído. Frequentemente, pressão e calor intensos no interior da Terra produzem efeitos mais suaves. Fumarolas são exalações de gases ou vapores de origem vulcânica ricos em minerais. A Solfatara é uma cratera vulcânica que libera gases sulfúricos depositando enxofre ao redor da abertura. A alta temperatura interna pode também aquecer a água subterrânea, dando origem a outras atividades eruptivas. Fontes de água quente depositam sais minerais à sua volta. As erupções de lama se parecem com fontes quentes, porém desprendem hidrocarbonetos gasosos misturados com água. Geysers são fontes termais intermitentes que lançam jatos d'água e vapores. Este geyser é uma atração popular no oeste dos Estados Unidos. Entra regularmente em erupção a cada hora. Minerais se acumulam em torno dos geysers, bem como junto às fontes quentes. Assim,
De várias maneiras, pressão e calor internos são fatores que concorrem para a construção da superfície, enquanto os agentes externos tendem a modelá-la. As rochas são lenta e continuamente transformadas em solo pela ação do intemperismo. Ao se congelarem, as águas podem desgastar uma montanha e desagregar as rochas. A isso chamamos intemperismo físico. As raízes das plantas liberam dióxido de carbono. Dissolvido em água, o gás forma ácido carbônico, o qual corrói a rocha. Chamamos a isso intemperismo químico. As rochas podem romper-se, ocasionando desmoronamentos que alteram o modelado terrestre. As águas correntes e os ventos são também agentes externos modeladores da superfície do planeta. A erosão da rocha é causada pela movimentação das águas. O fluxo dos rios transporta enormes quantidades de detritos, de sedimentos. Assim como outros grandes rios do mundo, o Amazonas carrega aluviões correnteza abaixo. Ao se depositarem, os aluviões formam novas áreas de terra e deltas. As ondas, numa ação constante, desbarrancam a terra e solapam as rochas das margens de lagos e oceanos. A superfície também é modificada pelos ventos. Eles criam e movem dunas de areia. Erguem depósitos de pequenas partículas de argila, os chamados lóis. Grandes áreas férteis da China formaram-se dessa maneira. Ao longo do tempo, rochas são esculpidas pela areia e poeira levantadas pelo vento. Vila Velha, perto de Curitiba, no Paraná, é um exemplo desse tipo de erosão. Mudanças ainda mais lentas são realizadas por geleiras, grandes massas de gelo que deslizam montanhas abaixo. Hoje, os efeitos das geleiras sobre a superfície são relativamente pequenos, se comparados aos efeitos das gigantescas geleiras continentais da era glacial. Centenas de milhares de anos atrás, elas se movimentaram muito, sobretudo na Europa, Ásia e América do Norte, desgastando encostas e rochedos e deixando acumulados os sedimentos glaciais. Ao término do degelo, surgiram moreinas ou morenas. E os drumlins, elevações arredondadas. O relevo terrestre está sempre se modificando, às vezes lenta, às vezes rapidamente. Isto porque agentes internos e externos trabalham continuamente transformando a superfície de nosso planeta.